99. Mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém recebeu benefícios, não o esqueça. Não o expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos. Não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momento de alegria. Não negue seu carinho àquele que se desvelaram para proporcionar-lhe a felicidade. Parabéns à amizade, né? Que todos se sintam abraçados, somos todos amigos, nós todos unidos. E vamos fechar, então, nossos olhos, agradecer ao bom Deus, a Jesus, e essa espiritualidade que nos auxilia, por mais desse trabalho que começaremos. Que a paz se faça por nossos corações, que esses ensinamentos consigam nos ajudar e ajudar tantos irmãos que estão ao nosso lado no mundo espiritual. Que essas palavras singelas, trazidas por esse irmão Miramês, consigam nos tocar no fundo do coração e que possamos estar sempre aqui reunidos em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Então, nós vamos falar hoje do item 20, né? Vou compartilhar aqui, do livro Segurança Mediúnica, do Miramês, que tem o título de O Passe por Dentro. Ok? Todos estão vendo? Ok. Sim, Zé. Tem os microfones fechados aí, vocês podem fechar, por favor? Vamos lá. O passe por dentro. O passe é um socorro urgente que a doutrina espírita adotou e vem aprimorando cada vez mais nos anos que decorrem da sua existência benfeitora. Então, já começou na primeira linha. Olha só, o passe ele é uma questão de evolução, de progresso. Ele não é uma regra, não é uma ditadura. Ele é, sim, uma coisa que cresce, que evolui, que se aprimora. E cabe a nós buscarmos esse aprimoramento. A aplicação do passe está ao alcance de muitas criaturas, desde que tenham o dom de curar. No entanto, até determinados limites, todos os homens podem aliviar os enfermos pela imposição das mãos e fluidificação das águas. Quando ele fala assim que desde que tem o dom de curar, é porque é uma coisa muito lógica, né? Para que o passe? Por que o passe? A doutrina fala que o passe é uma intenção, pelo menos nossa, de querer doar energias para aquele que está recebendo para que se melhore de algum problema. Da mesma forma, não é justo alguém que vá a uma casa ou vá a qualquer lugar e peça um passe sem necessidade. Porque ali está a doutrina, né, fala que é tudo empenho nosso. Nós precisamos ajudar alguém. E a melhor forma, no nosso entendimento, é doar energias, ou pelo menos tentar equilibrar aquele irmão que necessita. Então, esse é o primeiro toque. O passe é uma coisa que está sempre no progresso, né? Ele depende de pessoas com um dom, né? Com uma vontade de querer curar. E que nós podemos fazê-lo de várias formas, não há regras, e sim há sentimentos. Pode-se observar muitas pessoas, mesmo familiares, doentes e machucados, que melhoram ao simples toque das mãos. Isso acontece todos os dias. As mãos são dotadas de grande poder curador, principalmente quando são movidas por mente que não desconhece as leis do amor, da fraternidade e da fé. Então, olha só, fé é fazer uma coisa com vontade, né? Isso se aplica até àquela pessoa que vai fazer uma pintura, que vai fazer uma música, que vai fazer uma obra, que vai fazer uma horta. Se você não aplica fé e amor naquilo, pode até dar certo no começo, mas não demora muito tempo, estraga, dá errado, cai, racha e outras coisas. E assim, no ambiente familiar, né, quando eu estava lendo isso, a primeira coisa que me lembrei é daquela mamãezinha que veio a criancinha de 2 anos que machucou, o dedinho está chorando, aí vem cá que mamãe vai dar um beijinho, o beijinho vai passar a dor. E não é que a dor passe, não é assim?
Então, de certa forma, se a gente entender esse direito, é um passe com a boca, mas é a mãe querendo abraçar, querendo dar o alívio, e talvez seja a melhor forma da gente tentar entender o passe, né? Como sendo uma coisa de mãe para filho, que aí você vê o amor verdadeiro. O agente divino circula em todo o nosso corpo e passa pelas mãos, por ordem mental, indo restabelecer o órgão em desequilíbrio ou tecido desajustado daquele que está recebendo. A mente educada entra em cadeia com a outra mente desencarnada, que tem o mesmo ideal e eis o que operam as maravilhas em nome da caridade. Isso é um outro toque, né? O passe não é uma coisa pessoal nossa, né? Quando a gente impõe, a gente está sendo ali simplesmente um meio. Não necessitamos ser médios para isso. A gente precisa sim ter a vontade de servir como se fosse uma antena, né, que passa as energias do mundo espiritual para aquele que está ali. Muitas vezes nossas energias são buriladas, são mexidas, colocadas para que chegue direitinho, chegue redondo naquela pessoa que está com um problema no órgão, com um problema no tecido, um problema na mente. Não é assim? Então, como é que Miramês traz assim? Ele está sendo curto nas frases, mas sendo muito grande, né, nas coisas que fala. E esse agente divino, né, que nós podemos chamar só de ectoplasma também não é certo, mas grande parte desse agente divino, né, que é a modificação do fluido cósmico universal, que também flui por nós, mas boa parte é um ectoplasma. E aí a gente precisa imaginar que existem fluidos que a gente nem conhece ainda. Quando a gente fala que está se movimentando em outras dimensões, na quarta dimensão, na quinta dimensão, é muito dito que a própria quinta dimensão é fluídica. E aí a gente precisa olhar, precisa entender, precisa estudar muito mais. A gente não está ainda, a gente não tem as devidas explicações para esses fenômenos, mas a gente precisa saber disso, ter consciência. Olha, estou diante de alguém para dar um passe. O que acontece? É uma energia que flui dentro de mim, ou muitas energias que fluem, conseguem chegar até aquela pessoa necessitada. É claro, com o auxílio da nossa fé, da nossa vontade e daqueles irmãos espirituais que estão nos auxiliando. Até aí tudo bem, gente? Podemos perguntar e falar à vontade, tá? Eu vou te interromper. A gente pode falar que a oração é uma forma de passe? Sim, pode sim, porque se você imagina que há fluidos, não é isso? Uma oração, ela sai de dentro de você, não sai pela boca, não é isso? E um local que sai ectoplasma é a boca, é nariz, a orelha, todos os orifícios do nosso corpo. Então, sim, é um passe. Mesmo uma mentalização, precisa ser uma oração. Uma mentalização em alguém pode sim ser um passe. A gente já aprendeu que o passe é possível ser dado à distância. Não é isso? Quando a gente bota nosso nome em oração lá numa casa, ou em nome de alguém numa casa, algum lugar, a gente espera que aquele grupo vá fazer um passe, vá fazer uma intenção para aquela pessoa, que aquela energia vai chegar no outro. Então, não há nem distância. Então, vocês aí da França podem orar para o nosso país, Brasil, e a gente daí pode orar por vocês, o que é melhor, a gente pode dar um passe para vocês. E é tão simples, né? Nós estamos aqui em vários quadradinhos. Amigos, eu estou precisando de um passe hoje, vocês podem me dar? É claro que sim, vamos impor as mãos no final e vamos dar um passe nessa pessoa. Por que não? Não é isso? Lembre, nós estamos chegando na era da mentalização. Então, a mente, a oração, tudo que nós tivermos de boa vontade, chega sim aos outros. A gente precisa construir esse novo mundo. Começa por aí. O passe parece ser uma boa ferramenta para isso. Todo dom está ao alcance das mãos. Em torno da nossa mente vibram e cantam em todas as faixas, ondas de luz de todos os tipos, desejando ser usadas por leis que assessoram o bem universal. Como coadjuvante da restauração, se encontra o amor, inspirando a mente para exercitar os dons de cura em si mesmo, e onde todos os companheiros se encontram sofrendo. E quem não está sofrendo hoje na Terra, né? De alguma forma a gente está angustiado, está
existe sempre algo tirando a gente daquele caminho que a gente queria estar, não é isso? Então, quando a gente fala em passe, né, muita gente imagina assim, só posso ir numa casa espírita, né, ou tem que ir em algum lugar para receber o passe, né? E isso parece uma coisa estranha, né? Se a gente está no mundo, o mundo espiritual, está ao nosso redor em qualquer lugar, então em qualquer lugar a gente pode fazer isso. Eu vou lá na casa de fulano visitá-lo para dar um passe. Isso parece uma coisa que não cabe mais nesse novo momento. Você está precisando de um passe? Ok, olha só, vamos combinar assim, 6 horas da tarde, em ponto, você senta na tua cama, coloca as mãos para cima que eu vou dar um passe para você daqui. Que tal? Será que isso é possível para a gente? É possível. E como é que eu vou dizer? Assim, a gente... o passe... Fala. Quem falou? A espiritualidade superior, Marco, a espiritualidade superior já informa isso há muitos anos. Eu tinha 19 anos quando eu fiz a minha primeira operação espiritual lá no Tupiara. E a informação era, tal dia e tal hora, deita, bota o copo com água, faz sua oração que você vai receber o curativo lá. Não precisa voltar aqui. Então, quer dizer, há muito tempo já que a espiritualidade superior informa isso. Então, lá na reunião deles de cura, eles faziam o curativo e eu em casa estava recebendo o curativo. E olha que sentia, hein? Sentia o curativo. Quando eu levantar aqui a beber água, sentia uma coisa descendo por aqui, assim, que era na região do estômago, sentia aquela coisa formigando por dentro. Então, é fato. Enquanto fato, não há resistência. O mais estranho é que, assim, você falou há muito tempo, eu também já vinha ouvindo isso há muito tempo, mas estranhamente não é a prática geral do espiritismo. O espiritismo que eu falo com todo local. Não é assim. Você tem que vir na reunião pública, que é toda quarta-feira, de 7h30 às 8h30, e lá você vai receber o passe. É assim que é dito. E a pessoa fica, mas vou ter que participar de uma reunião doente para poder receber um passe? Olha só que coisa séria. É assim? É isso? Não, para mim, o sentimento maior diz que não é isso. O socorro vai chegar, mas não pode ser uma troca, né? Não é como você vai dar uma bolsa de caridade para a pessoa, vai dar um mantimento e obrigá-la a assistir uma sessão na casa. Eu acho isso um erro. Você dá, depois convida. Você quer assistir aqui um pouquinho com a gente, participar de uma oração com a gente? Aí sim está certo. Mas daí você só vai entregar a bolsa depois que ela estava ali naquele tempo, naquele local, recebendo recebe até passe às vezes, mas o normal é ter leituras, é ter ensinamentos para depois receber a bolsa. Não, eu acho que a gente está em um caminho não muito bom. É um caminho para alguns sim necessidade, mas para a grande maioria não. Está aqui tudo bem? Só que não é bem isso. O Miramês cita o passe com as mãos porque é a nossa veia comum, né? É o que a gente aprendeu, né? O passe é feito com as mãos, com posição de mão. Muitos falam assim, não, Jesus já fazia os passes, Jesus já impunha as mãos lá em sua época. Quantas vezes eu ouvi falar nisso? E diante disso, a gente tem assim, mas e agora? Agora nós vamos falar de um outro ponto. E eu aprendi uma coisa há muito tempo de um amigo meu que é da casa de Ramatiz, da Tijuca, ele falou, existe o autopasse, Zé. Você pode colocar as mãos, impor as mãos nos seus chakras e você se dá um passe a você mesmo. É? E assim faço. Porque parece ser uma coisa lógica, né? Ser uma transfusão de energia. E é o mundo espiritual que auxilia, por que não trazer para mim? Perfeito essa ideia, né? E assim, normalmente quando eu estou tomando meu banho, eu vou lá, aproveito, faço tenta equilibrar as energias, que é muito bom, então segue em frente, mas o que ele vai falar agora é outra coisa. Estamos falando do passe de dentro. Como aqui tratamos do passe de curar por dentro, este não deixa de ser um autotratamento que o médium ou a criatura que deseja se curar pode fazer em si mesmo, confiando nos poderes de Deus e naquilo que pode usar em seu favor.
primeiro passo é a fé, acreditar no que está fazendo. Hein? Ela ativa variados meios no organismo para que este se predisponha no sentido de receber o agente curador que, nesse caso, pode ser a água fluidificada. Nesse caso que ele fala, tá bom, um passe interno, um passe de dentro, a água fluidificada é perfeito nisso. E também já ouvi falar isso muitas vezes. Você vai receber o passe, mas bebe a água como se fosse um passe de dentro. E aqui está o texto dizendo exatamente isso, que ele já sabia há muito tempo. Todavia, deve-se cooperar com a disposição mental, de modo que sintas tomado dos melhores remédios do mundo. A fé ativa a luz interior em muitas frequências e oferece restabelecimento para várias enfermidades ou desequilíbrios, inclusive psíquicos. Olha aí que coisa maravilhosa que o passe pode fazer. A gente pensa assim, não estou legal, estou em depressão. Dá um passe em você. Põe suas mãos em você. Ou então pega uma água, pega a sua aguinha, fluidifica essa água. Pega a espiritualidade, fluidifica essa água. Coloca nela o remédio nesse instante que eu estou precisando para a minha mente, que eu não estou bem. Se a gente fizer isso com fé, com aquela fé verdadeira e profunda, com certeza. Quantas vezes eu não fiz isso? Não sei se vocês lembram de um remédio chamado Atroveran. Ele não vende mais. Mas quantas vezes eu estava com dor de barriga e pegava minha água, purificava e exatamente o gosto do Atroveran. Quantas vezes, né? E assim, é o testemunho de vida. Então é possível, sim, a gente pode modificar. Se a gente pode modificar o meio, por que não a água e transformá-la num remédio para a gente? Ajuda-te, irmão, que o céu te ajudará. Dependendo de abrires as portas do teu coração. Começa pela prece, pois ela pode descobrir em ti o tesouro da fé e da crença nas forças superiores da vida. Aí, Camila. Descobre Deus em teu próprio coração e pede a Cristo que te leve essa fonte inesgotável de vida para que possas viver bem. O nosso interior ainda é desconhecido por nós. Nele reside tudo, o céu, a terra, as estrelas, cópia exata do universo. Isso aí o filósofo já falava há muito tempo, né? Que nós somos um universo em miniatura. E a gente ainda se desconhece, né? E a gente ainda tem que ouvir aquilo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Diga-me com quem andas, que direi quem és, né? Como a gente ouve falar isso, e não passa de pura verdade, mas nós somos... O nosso interior carece do nosso próprio amor. Né? Quando fala amar o próximo como a si mesmo, né? A gente tem que amar a gente como a gente queria ser amado, mas muitos não fazem isso. E uma boa forma da gente mostrar que se ama é amar os outros. Aí muitos não entendem isso. Mas eu vou fazer um curso de passe para poder dar o passe certo. Não tem passe certo. Na verdade, tem a intenção, tem o amor distribuindo pelas mãos, a energia fluindo. Quantos não falam que existem chakras nas mãos? Aliás, cada dedo representa um chakra. Nas culturas lá orientais, as mãos são coisas importantes. Você pode até, dependendo do que você faz nas mãos, você pode até tirar, por exemplo, uma prisão de ventre. Um troço impressionante. Então, muito mais a gente pode fazer. Só que a gente precisa conhecer, precisa dividir, precisa perguntar. Perguntar àqueles que fazem. Quanta gente chegou assim, olha, eu queria dar um passe. Você sabe dar um passe? Eu não sei dar passe, não, mas eu já vi fazendo. Mas ver fazendo não adianta, porque você vai ver sempre aquela coisa medidinha, né? Vai ver sempre aquela coisa, aí tem o passe horizontal, o passe vertical, o passe embolado, o desembolado, e a gente passa a ser assim, uma coisa quase que mística. Tudo isso não é legal, né? O texto fala de uma coisa interior, que precisa se autotratar para poder ter força para ajudar os outros. O que queres mais? Dá os primeiros passos nos caminhos que aparecerão. Pedi e obtereis, disse Jesus. Pede o que desejas, mas
aprende a pedir. Se tem sede, busca água, pois o Mestre nos disse, buscai e achareis. Deus evita ensinar claramente aos seus filhos quais os caminhos a tomar, apresentando-nos apenas a direção maior. Nós é que temos que decifrar o código que nos revela a nossa felicidade. O médium, principalmente, deve aprender a tratar de si mesmo, recorrendo aos irmãos de crença em último caso, libertando-se da costumeira dependência. Não queremos com isso colocar-te sob a influência do orgulho e da vaidade. Olha como ele chama a atenção da gente, porque tem muita gente dependente do passe, né? Já ouviram falar no Papa Passe? A pessoa que vai lá, que tem que ter um passe, né? Uma vez, com a minha ex-esposa, ela fala assim, mas se não for na lanchonete, se não for no McDonald's comer alguma coisa, não é passeio. Mas nós estamos aqui, não, mas tem que lanchar. Se não lanchar, não é passear. E no Espiritismo tem muita gente que é assim, se não der passe, não está feita, a sessão não está certa. E aí, quantos desvios em cima disso? E ele fala aqui, olha só, muitos de nós espíritas temos problemas, sim, mas como nós temos o conhecimento, já entendemos o que é o autopasse, então nós primeiro precisamos tentar nos curar, tentar nos entender. Para daí, então, não deu jeito, aí vamos também. Aí vamos lá pedir auxílio a quem pode, aos universitários, né? Vamos lá no Frei Luiz, porque aqui não deu mais, né? E tem muitos que vão até na Curimba, né? Vamos na Curimba porque aqui não está dando certo, não. Vamos tomar um banho de água salgada, vamos pegar uma folhas de erva, não é assim? Não há mal nenhum em tomar um banho de água salgada, não há mal nenhum em tomar um banho de ervas. Isso até fluidifica a gente melhor. Já experimentaram tomar banho de erva doce? Uma coisa maravilhosa. E assim, sem necessidade de atribuir isso a qualquer religião. Só imaginar assim, que essa água seja um passe para mim, que essa energia consiga me influir positivamente e que ela consiga lavar e tirar tudo isso de negativo que está comigo. Olha que beleza. Não consegui. Perfeito. Não conseguiu, a gente pede ajuda. E aí tem um outro problema, que normalmente o espírita, o frequentador da casa, não pede ajuda ao auxílio fraterno. Não é isso, Marco? O auxílio fraterno é só daqueles que chegam de fora. Dificilmente alguém de dentro da casa pede esse auxílio, que está ali à disposição para todos. E, às vezes, uma conversa. Eu queria falar contigo. Pode ser? Olha a caridade. O trabalhador, Zé. O trabalhador, de forma geral, não pede auxílio. Ele acha que não pode, que é vergonha pedir auxílio. É vergonha dizer que está passando por uma situação difícil que quer ajuda. Acha que é super poderoso, né? E agora? Olha que situação. E o Miramente fala que não, você não precisa. Só pede auxílio dessa forma, em segundo plano, para poder se ajudar. Mas olha só, não deu, vai e pede ajuda. Lembrando a todos os quadradinhos aqui, nós somos aqui amigos. Aproveita a oportunidade, pergunta, divide, distribui, tenta fazer alguma coisa. Você deve perceber, eu sou um péssimo leitor, mas eu faço um esforço enorme para superar isso. Mas, assim, a gente precisa superar, precisa tentar se melhorar mentalmente e no trabalho. Né? Mas aí, agora? Como é que fica? Né? Precisamos de ajuda. Todos nós, não somos super-heróis, não temos peito de aço ainda. Eu tenho fé. Acredito que todos aqui têm fé. E a fé é necessária para sermos seres melhores. Mas daí a gente conseguir... Posso falar? Opa, pode estar falando. Sábado não conseguiu falar. Vai falando que eu vou fechar a janela que o sol está batendo na minha cara. É que, às vezes, nós evitamos de pedir ajuda porque as respostas são logo receitas, mas você já sabe que é porque é assim mesmo, você já sabe que tem que fazer isso, você já conhece, né? E aí já vem com aquele receituário espírita
E, embora a gente saiba, teoricamente e intelectualmente de tudo, há momentos e situações que aquela dor, aquela situação ultrapassa o conhecimento intelectual. Então, a gente precisa mesmo de chorar, a gente precisa mesmo gastar aquela dor. Em geral, quando a gente procura um companheiro espírita, o receituário espírita vem ali com aquela bula pronta já. Pois é, mas aí eu fiz um treinamento por até 2 semanas, tá, do auxílio fraterno. Mas como na minha casa existem outras necessidades, a gente se dedica a outras coisas e deixou para pessoas que não tinham as nossas habilidades para fazerem isso. Mas tudo deu certo, porque as pessoas que fazem isso conseguem fazer muito bem. Mas uma coisa prática que a gente aprendeu, 2 perguntas têm que ser feitas sempre num trabalho desse tipo. O que te traz aqui? Porque isso vai botar de fato ali. E a outra pergunta que é inevitável, qual é a proposta que você faz a você mesmo para conseguir solucionar isso? Porque aí você coloca a pessoa para pensar. Se a gente não faz assim, acaba caindo no que exatamente você falou, em respostas certinhas, regrinhas, que não é isso. A proposta do auxílio fraterno é principalmente escutar, falar muito menos do que escutar. Mas se a gente fizer desse jeito, com amor e com carinho, e de vez em quando até impondo as mãos para poder equilibrar aquele irmão, esse é o caminho. Então, assim, da mesma forma que um passe não pode ser uma coisa de regra. E, para mim, assim, eu sou passista, então, para cada pessoa um passe diferente. Graças a Deus, nesse aspecto, eu fui iluminado, porque me falaram há muito tempo atrás que precisavam da minha ajuda. Me dariam visão para que eu pudesse ajudar as pessoas. Perfeito. Então, quando eu estou dando passe, acende uma luzinha laranja naqueles pontos que precisam especificar a minha mão. Então, assim faço. Eu não tenho que ficar... Então, às vezes, aparece pessoa até que está em lugar fora do passe, no ombro, às vezes aqui na orelha. Então, eu dedico a mão ali, porque está acendendo para mim, para aquele auxílio. Porque o passe não pode ser só aquela métrica dos chakras, aquilo não é assim. Mas, voltando a falar, é uma intenção de ajudar os outros. É uma intenção de tentar levar, não é a cura, mas pelo menos dar uma qualidade de vida melhor, que, se a gente olhar bem, é a mesma coisa, o mesmo trabalho do atendimento fraterno. Não é isso? Você não quer tentar ajudar aquela pessoa, não quer tentar curar? Temos meios para isso. Concorda, Marcos Sereno? E às vezes isso. Eu sempre digo, quando as pessoas chegam para mim, que eu estou ali para ouvir e tentar, como quem está de fora, dar algum posicionamento para que a pessoa possa ela mesma procurar a solução. Eu só vou dar uma visão de quem está de fora. Agora, se não tiver essa expressão, se o problema for assim tão difícil que eu também não tenho uma visão de fora, pelo menos eu vou lhe dar toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito e vamos ouvir com todo amor o que você tem que falar. E aí, pelo menos, você vai fazer uma catarse, eu digo assim, você vai fazer uma catarse e tenho certeza que vai desabafar e vai sair daqui um pouco melhor que entrou. E aí o meu objetivo vai estar cumprido. E algumas vezes eu já fiz o que o Chico fazia, abraçar a pessoa e chorar junto, porque eu não tenho o que fazer. Sabe? Mas aí exatamente vai de encontro... pelo que eu entendi, vai de encontro ao que a Raquel está falando, que dentro da casa espírita você procura um companheiro e ele não vai te dar o acolhimento que você precisa. Vai levando, mas você já sabe o caminho, você já sabe onde é. Às vezes a gente precisa só do acolhimento. Mas isso é o mais importante. A gente não precisa, num primeiro momento, isso pode vir até depois, porque a gente sabe muita coisa intelectualmente, mas na hora que está acontecendo conosco, na hora que está doendo na gente, num primeiro momento, o que a gente precisa é de acolhimento.
não é de lição. Sim, Não concordo. sei É se é, isso mesmo. É isso mesmo. não foi o que me pareceu que a Raquel está falando, é isso, e que eu Não, ela sinto falou, da é. mesma forma. Por Exatamente. isso que a gente não procura o coleguinha da casa espírita. Mas na Isso, casa espírita de eu vocês tem alguém coloquei especializado isso. para atendimento fraterno? Porque a pessoa que fez o cursinho de atendimento fraterno, ela tem um posicionamento um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais voltado para o acolhimento. Isso é o que a gente Mas, tem. ô Marco, eu não quero falar nem sobre você, que de repente você expande esse conhecimento e traz também para o seu colega de casa espírita. Mas, geralmente, o treinamento é isso, é para o que está de fora. Para o colega que está ali no dia a dia, que está estudando junto, a gente vai e já vem com lição. E eu estou trazendo isso, não é porque eu faça diferente, não. E eu me dou conta, hoje mesmo eu me dei conta. Uma pessoa fez um comentário precisando, de repente estava precisando, era chorar, era o ombro, o colo. E aí eu mesma, eu estou falando de mim. Ao mesmo tempo que eu desejo chorar quando eu preciso chorar, eu evitei essa coisa. Falei para a pessoa exatamente a lição. E não é da lição que a gente precisa, às vezes. A gente precisa dizer, desmonta sim, porque está difícil mesmo, é isso que eu quero ouvir, vamos chorar junto, então. Para o amigo, para o colega, principalmente, é isso. Então, eu estou dizendo essa coisa para mim também. Quando alguém me procurar, eu não passar a lição, mas eu passar o afeto, passar o acolhimento. E muitas vezes é por isso que a Perfeito, é isso gente aí. recolhe o pedido de socorro, porque, na realidade, o que vem é a lição. Ok? Podemos? Aí, O passe no centro espírita não deve ser obrigatório, para não cair no fanatismo. Isso aí é porque muitas casas espíritas viraram igrejas, né? Muitas casas espíritas estão diante de um problema que não consegue mais, virou a puro rito, né? A oração certinha, a leitura, e aí o doutrinador fala quando é necessário lá na sessão, e só ele fala, não pode outro falar, tais espíritos só vem fulano, ou quando tem alguma palestra, não pode perguntar ao público. Eu já fui em casa, eu frequento casas que a primeira coisa que o dirigente da casa fala, olha só, não faça perguntas ao público, porque a nossa casa não faz assim. Eu falei, que pena, porque eu faço justamente o contrário. Quando eu dou meu bate-papo, a primeira que eu falo, pergunto o tempo todo. E para mim, é o melhor tipo de situação para poder realmente todo mundo se sentir envolvido e participante daquilo, porque senão vira uma coisa horrorosa. Vira um padre falando em latim, e aí, como é que a gente resolve isso? Quem está assistindo a uma reunião bem orientada já respira, por lei, os eflúvios superiores que são encarreados para ali, em favor de todos os participantes. O passe é mesmo um socorro para quem não sabe manejar as suas próprias qualidades, ou para um doente que não sai do leito, ou ainda para um que esteja sob forte provação. O passe requer tempo e energias, muitas vezes vindas de longe. A maior intenção da espiritualidade superior é de que aprendamos os conceitos de Jesus e vivamos neles todos os dias, sem medo de que sejam condicionados na nossa mente. Procura as causas das enfermidades e não os efeitos, como fazem na terra. Consta no Evangelho que não devemos misturar vinho novo em odres velhos, nem remendar roupas velhas com pano novo. E acima da cura das enfermidades do corpo,
existem as doenças da alma, que são as piores. O passo por dentro que devemos receber, encarnados e desencarnados, é a reforma dos nossos costumes, tão falados e anunciados pela nossa literatura. E aí a gente está estudando em outro grupo a reforma íntima, né? sem martírio. E é impressionante como a gente precisa nos olhar melhor. A gente tem alguns desejos, né? E nesses desejos a gente transforma em pesadelos, porque nossas coisas, nosso olhar, o nosso sentir, apesar de tudo, ele precisa ser contido. É preciso uma contenção, a gente precisa tocar as coisas e olhar melhor. E, ao mesmo tempo que te conter, não é cortar, não é tolir. A gente não pode criar um homem novo e simplesmente descartar o homem velho. Ele vai estar lá. A gente vai descrucificar Jesus, mas tem a lembrança de quanto que ele foi crucificado. Mas ela não pode estar agarrada nas costas de Jesus. É diferente. Então, a gente precisa olhar, né, esse ponto da nossa jornada. Somos espíritas, tentamos nos melhorar e precisamos melhorar, sim, o nosso mental, melhorar a ajuda de todos. E como a gente faz isso, a gente precisa olhar para nós mesmos. Como é que a gente faz isso se ainda tem tantas coisas dentro de nós nos atrapalhando? E ele continua: esquece o ódio, desconhece o ciúme, a vingança, foge das críticas e das ofensas, porque nesse regime de conserto interior estamos curando por dentro as velhas enfermidades que nos fazem sofrer. De novo, ódio, ciúme, vingança, ofensa. Parece que eu estou vendo uma novela da Globo, não é não? Esses conceitos estão lá, porque isso, de fato, é isso que dá audiência. Não é à toa que o BBB está aí, com audiências enormes, porque lá tem exatamente isso. Tem o ódio, tem o ciúme, tem a vingança, tem as ofensas. E a nossa reforma interior ela passa por se livrar de tudo isso. Poxa, como é que eu vou me livrar de vingança? Como é que eu vou me livrar de ciúme? Se eu estou vendo coisas que sempre remetem para ciúme, para ofensa. Como é que a gente vai olhar para falar para uma pessoa que está com problema com o marido, mas se ela está vendo a novela? É complicado, porque o exemplo é muito ruim. E o que fazer de nossa parte? Mas ele está falando aqui, Miramês, está falando do nosso passo interior. E agora, qual é o nosso passo interior? É isso. Passa por uma reforma interior também. A gente isso não é, como a gente fala, não é... Esqueci o termo agora. Quando você só pensa em você, isso não é uma coisa só sua. Você precisa olhar você primeiro. A pessoa mais importante do mundo, nesse instante, agora, nesse quadradinho, é você. Se você não se resolver, se você não conseguir se dar um passo interior, você pode até ajudar os outros, mas sempre vai ficar aquela coisa capenga. É sempre a enxada cega, é a faca que não corta. Corta, demora, mas é a faca que não corta. É o fogão que não esquenta, não é isso? É o casaco que não esquenta. Casaco remendado e furado não dá. Da mesma forma que o ventilador rodando devagar, ele não ventila. Mas e agora? A gente precisa fazer algo. Esse é o convite do Miramês nesse texto. A gente precisa dar um passo interior. Mas antes disso, até chegares lá, toma a tua água magnetizada, pelo amor que fazes da tua terapia no ambiente da oração, pois a alegria não faz esperar e o amor te falará brevemente de Jesus, nascendo em teu coração, a dizer, a paz esteja contigo. Então, está difícil de fazer essa reforma interior? Está difícil de dar esse passo interior? Água fluidificada nela. Não consigo fazer isso ainda? Perfeito. Mão na água. Pede a Deus, a Jesus, fé, e bebe dessa água com força,
com alegria. E, com certeza, você vai sair com um passe interior. É isso. Vamos cedo. Agora vamos aos comentários. Eu acho que está bom, né? Posso fazer um pequeno comentário? Perfeito. Que a gente falou aqui bastante dessa questão, foi até para o lado do atendimento fraterno, e falamos aqui da questão do choro. Aí me ocorreu que, às vezes, essa questão do choro ele também pode ser quase que um autopasse. E eu vou lembrar aqui, eu não sei quem daqui conhece o nosso irmão Dagoberto, que a gente chama carinhosamente de tio Beto, que vem ser tio da mulher do Zé Luiz, né? Tio Beto é tio da Cida, né? Isso aí. Então, nós estávamos lá no SEAV, no dia de atendimento, e ele estava lá, e eu cheguei na casa, aquele dia eu estava com um problemão, eu estava abaixo do arrasado. E aí, quando ele notou, ele veio falar comigo, e eu fui falar com ele, e falei, você não está bem, né? Não, tio, eu estou... Aí ele pegou, naquela época, a cozinha dela lá embaixo, onde é hoje em dia essa linha do atendimento fraterno que eu fico. Ele pegou, vem cá que eu vou te ajudar. E pegou uma baciona cheia de cebola, uma faca, deu na minha mão, me botou no banquinho sentado e falou, filho, descasca aí você pode chorar à vontade, desabafar à vontade, que ninguém vai saber qualquer coisa, você está descascando a cebola. E foi o que eu fiz. E eu chorei aquela manhã, até descascar aquela cebola toda. E quando acabou dali, eu estava livre, leve. Quando eu fui para a prece para começar os trabalhos, era outra pessoa. Quer dizer, então, você perceber no outro a necessidade, como ele percebeu em mim, e sem falar nada, me deu um auxílio enorme, né? Porque como é que eu ia ficar ali choramingando na frente de todo mundo? Ia ficar esquisito. Ele foi lá e me deu a cebola. Vai lá, Marco, faz seu desabafo. E conhecendo quem eu tenho certeza que ele fez uma oração para você sem você ver e fez um passo para você sem você ver. Exatamente. Ele é assim. Ele conversou muito pouco, ele conversou muito pouquinho comigo, me deu logo a coisa lá e certamente ele fez isso, que a gente conhece a pessoa. Então, eu acho que é por aí. É um conjunto de ações que se pode fazer para ajudar, seja o companheiro da Casa Espírita, seja quem vem de fora, voltar para a fala que o Luciano tem sempre muito, que é a questão da empatia. A gente tem que estar sempre ligado em se colocar no lugar do outro, para perceber o que o outro está precisando, para ver o que a gente gostaria de ouvir se fosse o outro. E ele fez o básico, que foi o acolhimento. Ele soube te acolher com o olhar. Ele viu você, te acolheu, te deu o caminho. Aí você trilhou o caminho com a cebola na mão. Que é o que a gente precisa fazer e aprender. É tão fácil. Mais alguém? Raquel? Dalto, Luciano e Camila, mas primeiro as damas. Se Dalto não se incluiu, naturalmente, né? Ah, tá. Agora estou vendo aqui todo mundo. Pode ir, porque às vezes o que eu vou falar eu vou absorver da fala de vocês. Pode ir, quem está na frente. Não quer segurar a cebola, né? Tá certo. Vai ser eu, então, no caso? Sou eu. Pode. Hoje eu fiz algumas anotações aqui que teria que ter uma hora de palestra para resolver. Eu vou tentar... Tá contigo mesmo, uma hora contigo. Não, a gente vai tentar dar umas pinceladas assim rapidinho, para poder os irmãos ter tempo de falar também. A preocupação de Miramês, com todos nós, e é uma preocupação que antes de Miramês, não é só Miramês, que outras pessoas tiveram essa preocupação. Primeiro é identificar uma pessoa que tem o dom de curar. Kardec fala disso. Seria a pessoa própria para dar passe. Senão, não tem porquê essa pessoa dar passe se ela não tem o dom da cura. Ela pode fazer uma boa oração, ela pode, através dos seus sentimentos, auxiliar as pessoas, ou através de uma palavra, enfim, vai por aí. Mas não passe. Não passe. Se ela não tem essa capacidade, o dom da cura e etc. e tal, ela não tem por que dar passe. Bom, agora vamos chegar... Isso aí é um posicionamento meu, particular meu, né? Porque a casa de Frei Luiz... Eu tenho que sempre me reportar a casa de Frei Luiz. A casa de Frei Luiz é muito grande. Você imagina
5.000 pessoas que vão na casa de Frei Luiz, numa reunião pública, já dias de mais, dias de menos, mas uma média de 4.000. 6.000 pessoas por ali, passando por ali, todo mundo querendo receber passe. Todo mundo. Ou pelo menos 10% não, mas 90% disso querendo entrar numa sala para tomar passe. E, evidentemente, que uma boa parte não seria ocupar só tempo do passista, porque dentro daquela egrégora, se você se comportar como deve, se você é um necessitado, vai receber sem ter necessidade de participar de uma sala. Mas a gente não sabe disso. Né? Nós, o incauto, aquele que vai, porque foi oferecida, a casa oferece esse tipo de trabalho, as pessoas vão para lá e querem seus passes. Né? Por via de regra, teria que ter o fraterno para poder qualificar ou selecionar aquele que vai ser tratado numa sala. Né? E assim é feito. Né? Assim é feito. Porém, tem uma sala ou duas que recebe todas as pessoas, no geral, que não estão ainda inseridas no trabalho, na pauta do dia, né, para receber seu tratamento, e vão buscar uma sala para tomar passe. Então, essa sala atende 700 pessoas, 800, 1.000, né, uma outra sala menor que atende idosos e deficientes, cerca de 800 pessoas, 700, e a coisa funciona mais ou menos assim. Nós entendemos, nós desse grupo, graças a Deus, já chegamos a um entendimento de que é desnecessário para uma casa oferecer esse trabalho de passe fazer voluntariamente a qualquer pessoa. A gente tem que se ocupar com aquele que está doente realmente, que vai para lá para receber o seu tratamento. O resto fica por conta da própria egrégora da casa. Ele busca ter, né? Falta orientação e a gente tenta dar, mas as pessoas não recebem. Né? Porque dentro desse trabalho do passe, a gente quer qualidade e não quantidade de passistas. Agora, você imagina a casa de Frei Luiz dando atendimento de passe a cerca média de 4.000 pessoas, de quantos médios ele precisa? Vocês sabem a minha posição, isso vai para o ar. Eu estou sabendo que vai para o ar, eu estou tentando ponderar, gente. Estou tentando medir, porque eu não tenho cabresto na boca. Eu não consegui fazer isso comigo ainda, me fechar, me trancar. Né? Então, eu acho que dentro de uma casa, em qualquer grupo, é uma estatística, a gente sabe que é mais ou menos assim. Existe um monte de pessoas querendo, cheio de boa vontade, mas qualificado, tem um bocadinho. Qualificado para fazer o trabalho, uma quantidade pequena de pessoas. Então, dentro da casa de Frei Luiz, e nas casas que são grandes, que recebem grande quantidade de pessoas, acaba um grupo de irmãos que se interessam, querem dar passe, querem isso, querem aquilo, e se promove uma escola, um treinamento, um código de como se faz isso, porque, Zé, eu estou falando aqui com vocês, deixa eu ponderar de novo, porque né, a gente está no ar e vai para o ar. Eu já vi médiums fazerem coisas absurdas que não dá para a gente falar aqui com os microfones abertos. Né? A gente teria que falar num momento em particular. Né? São pessoas imorais que vão para a casa espírita. Dalton, desculpe eu te interromper, só um minutinho, por favor. Você pode fazer sim a sua colocação depois que nós pararmos a gravação, após a prece final, porque você estimula a curiosidade e o teu conteúdo é muito rico para nós. As tuas experiências, muitas das vezes, são super valiosas. Coisas que você sabe por sua experiência, para nós que atuamos, inclusive, também dentro dessa esfera, vai agregar ainda mais conhecimento. Então, não fica só na vontade. Você se coloca, por favor, sim, depois que nós pararmos a gravação. Tenho certeza que o grupo vai apoiar. Tá bom. Passa a bola para outro. Não, eu te interrompi só para fazer uma pausa aí na tua fala, mas não é para você terminar de falar, não, por favor. Você não tem mais anotações? Cadê as anotações? Pois é. Não, fala aí. Tudo mais ou menos ligado aqui, né? As regras estabelecidas pelo passe, exatamente por isso, porque é preciso um método, olha, passe se dá assim, se dá assado, se faz assim desse jeito, olha, não toca no paciente não, faz assim.
faz assado e tal, que é para evitar constrangimentos futuros. Depois a gente conversa, né, em off, se for necessário. Eu acho que já não é mais. Já entendi que tem que ponderar, eu tenho que ponderar. Né? Então, tem que falar assim. Então, fizeram um código, né? O Jacomelo, o Luiz Carlos de Mello, né? Essas pessoas que escreveram um tratado sobre paz, o Dr. Rocha Lima e tantos outros, porque era necessário, porque tem um monte de maluco que se enfia na casa espírita dizendo que é médico, né? Um monte de pessoas desequilibradas e acabam fazendo situações que não são muito boas, não. O caso do Seleno, eu anotei aqui como Seleno, né? Botei assim, Seleno, o lado psicológico, muitos de nós, eu passei por um problema sério de desequilíbrio psíquico, muito sério. Eu queria abandonar a casa espírita, eu queria sair, eu não me suportava mais numa situação que eu estava vivendo e queria abandonar, queria sair. E eu me reporto ao diretor espiritual da casa. E eu pedi a ele por 2 vezes, poxa, eu preciso falar com você. Ele, olha, você não pode resolver isso por telefone comigo? Aí eu sou obrigado a rodar a baiana, né? A descer do salto, né? Rodar a baiana no centro espírita? Não pode. Não, com o cara, com o sujeito. Porque se o cara está lá com essa função, eu estou com dificuldade, estou pedindo a ele para falar com ele, ele não me atende e simplesmente me responde, olha, vamos resolver isso por telefone? Pô, é lamentável, uma coisa lamentável. Uma coisa lamentável dentro da casa. É lamentável, mas é a ver normal das outras casas, tá? Não está muito diferente das outras, não. Não, eu sei disso. Né? Então, o acolhimento foi para o brejo há muito tempo. Né? Quando o médium da casa está com dificuldade, para ele se cuidar, é um problema. Ele tem que entrar na fila do cara que está lá fazendo a mesma proposta, né, de arranjar um atendimento ali. Ele tem que fazer isso, porque ele não tem, normalmente, por via de regra, ele não tem essa assistência que a Raquel falou, que precisa do ombro, que o Sileno falou, que é a hora de abraçar e chorar. Tem que ter alguém, o médium, dentro da casa. Né? É uma coisa que a gente precisa. A Casa de Frei Luís existe esse compromisso com o médium, é uma coisa muito legal. Né? Passe é uma questão de confiança. A gente volta ao primeiro item do que eu comecei a falar e temos que parar. É uma questão de confiança. Você não pode largar uma pessoa da família, uma esposa, uma jovem, simplesmente para que ele entre. Isso. Um conselho que eu te dou, não, porque na casa de Frei Luís aconteceu isso. Não é lá. É por questões que nós conhecemos, que está nos jornais. Está nos jornais aí, né, o sujeito preso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Nem sempre aquele ícone que é o sujeito que a gente acredita, que todo mundo, não confie. Não confie. Então, é preciso que nós, que somos orientadores nas casas espíritas, a gente tenha esse cuidado de passar para as pessoas. Né? E nós que fazemos esse trabalho, é preciso que a gente tome muito cuidado para nunca manchar, né, o trabalho do passista, né, que é uma coisa muito séria. Né? Então, a gente sabe que é assim. Eu estou passando assim, mais ou menos, né, fazer silêncio na questão daquele sujeito fazer silêncio moderado na questão daqueles irmãos que ainda estão em fase de treinamento e cometem lá suas dificuldades. Então, o nosso caso é fazer silêncio, buscar, de alguma maneira, o canal certo para auxiliar essa pessoa, esse médico, que às vezes é uma boa pessoa, um bom médico, mal orientado, e acaba cometendo algum tipo de delito, vamos chamar assim, como médium fascista, né? E se ele for chamado em público, ou enfim, ser constrangido de alguma maneira, ele falência total, ele nunca mais será, ou dificilmente voltará a ter confiança em si próprio para continuar o trabalho dele. O silêncio é o próximo estudo do Miramês. Pois é. Próximo estudo exatamente. Oi. Lu, eu vou interromper a sua vez 1 minutinho, só vou fazer uma pergunta para o senhor Dalto, que para mim é de suma importância saber. No caso, senhor Dalto, quando essas pessoas que, na visão do senhor, são incapacitadas, ou não só do senhor, na visão de outros também, que pensam como o senhor, as pessoas são incapacitadas, elas entram no trabalho de passe, a espiritualidade maior não sabe
sabe separar teoricamente o joio do trigo, para não deixar que essas pessoas atuem com outros propósitos, a não ser o do bem? Sabe, eles sabem sim e intuem normalmente o orientador da casa, o diretor espiritual, enfim, de alguma maneira, porque isso é uma organização nossa, do encarnado, não uma organização do desencarnado. Então, é preciso que quem dirige esse trabalho tenha sensibilidade e seja orientado espiritualmente no sentido de aguçar os seus sentimentos para observar essa dicotomia. O sujeito está lá para fazer uma coisa e faz outra, né? Então, é preciso uma observação severa e ter os ouvidos aguçados para, né, através da sua intuição, começar a observar, né, a atitude de cada um dos seus trabalhadores dentro da casa. Se numa sala começa muita reclamação, é preciso que alguém tome atitude. É preciso que alguém olhe isso. Pesquise, vá saber o que é, né? Bote gente para olhar, faça alguma coisa para poder detectar o problema e sanar na medida do possível, Camila. É feito assim. Entendi. Então, mas isso é sob orientação da espiritualidade superiora, né, que acontece, porque a gente não consegue olhar para uma pessoa e falar com ela. Consegue. Consegue olhar para uma pessoa e falar, ah, ela não é boa para fazer o passo, ela consegue sim. Sim. Mas isso que eu tô falando, Lu, não é pela gente, tipo, encarnado, é porque a gente também tem a orientação espiritual, então sempre vai vir de uma camada superior à nossa. Não, Camila. Não, Camila, não, querida. Não que eu seja psicólogo, eu não sou, você sabe muito bem disso. Agora, a vivência dentro o lidar com as pessoas, o lidar normalmente com as pessoas no geral, você começa a distinguir grupos de pessoas semelhantes, comportamento de pessoas. Quando você vê que uma pessoa é boa demais, desconfie. Certa demais, desconfie. É atrapalhada também demais. Você vai começando a fazer a sua seleção através da sua intuição. Claro que a espiritualidade superior, ela vai sempre providenciar, ela vai sempre te dar recursos, aquele que orienta com seriedade, com amor, para que ele detecte essas coisas. Não é difícil, não. Eu acho que nesses tantos anos aí que eu observei essas coisas aí, fui muito bem orientado, porque nunca falhei. Nunca falhei. Não estou falando isso como o modelo da perfeição, não é isso. Eu acho que eu fui tão bem orientado pelo plano espiritual que todas as atitudes que eu tomei referente ao comportamento mediúnico de alguém foi válido. Não foi em vão. Sempre tive boas respostas. Mas deixa eu acelerar, porque eu tomei conta da reunião, que é do Zé, né? Outra coisa... A reunião é nossa. Não. Hoje você é o palestrante, né? Outra coisa que faz com que o médium tenha uma boa atuação ou não, ou no trabalho, muitas das vezes ele tem uma vida comum, ele é médium em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É como a pretinha velha falou para mim, pô, só é espírita na casa espírita? Fora da casa espírita, deixa de ser espírita? Pode tudo? Pode botequim, tomar cachaça, tomar cerveja? Enfim, uma série de situação, né, de delinquência, né, do médium, né? Não pode. Então, não pode. Ele tem que ter uma outra postura perante a sociedade, perante ele mesmo, né? Perante a sociedade. Não, ele tem que se olhar no espelho e ver o que não é certo, o que está errado, né? Ele tem que ser assim. Então, são somatização de sentimentos. O sujeito que está na novela da Globo, o Zé falou muito bem isso, é melhor não ver novela. Se a tua vista te incomoda, se eu gosto muito de ver as meninas bonitinhas na praia, as fotos, isso ainda atrai qualquer um de nós, né? É uma questão de né? Ser macho ou ser fêmea, né? Se isso ainda incomoda muito, gente, procura não ir. Pelo menos não vá nas semanas que precedem, nos dias que precedem o trabalho, né? Se a televisão traz para a gente tanta coisa ruim, porque você somatiza esses sentimentos, não tem jeito. Isso vai para você, isso fica na tua vibração mental, pelo menos por um tempo. Você tem que diluir essas coisas. Então, não faça isso. Não veja televisão. Eu, no dia que eu tenho que ir lá para Antigoés, e é um problema, hein? E é um problema muito sério. Acho que a espiritualidade
contrária, elas sabem disso, então ela te tortura o tempo todo. Ela fica na tua cabeça o tempo todo, mandando aquelas mensagens que ela sabe que é teu calcanhar de Aquiles, para poder você, de alguma maneira, falhar. Mas se você somatiza bons sentimentos e procura, de alguma maneira, pedir a Deus, ou nas suas orações, olha, eu tenho as minhas fraquezas, me auxilia para que eu tenha um comportamento, né? Enfim, aquela conversa que você tem com o seu coração, né? Então, é o passo por dentro que você tem que dar em você mesmo, Zé. É aí, né? Então, você tem que lutar Perfeito, é isso contra, mesmo. né? Aceitar suas fraquezas, saber das suas infelicidade, aquilo que te incomoda, né? Não se comprazer com isso, mesmo se aquilo te compraz de vez em quando, mas não se comprazer com aquilo, colocar nas mãos de Jesus. Senhor, me ajuda, porque se eu tenho que estar lá, então, né, eu vou ter que largar lá? Não posso largar. Aquilo é minha redenção, enfim, a casa precisa de mim, né? Então, eu preciso me melhorar de alguma maneira. Claro que os irmãos contrários vão te bombardear, mas, porém, você terá como escudo a tua fé, a luz da felicidade dos espíritos bons. Vai por aí. Eu acabo já, Zé, desculpa, né? Sim, dentro de uma casa espírita, né, Zé, acho que todos nós já sabemos disso, cria-se uma egrégora, e essa egrégora, quem promove somos nós, os encarnados. Mas o que acontece? Quando a espiritualidade superior, os bons espíritos com tendência ao bem, eles começam a ver que naquele núcleo há seriedade, há um desejo grande de fazer o bem, muito embora, e muitas das vezes, o preparo não é dos melhores, porque as pessoas não têm o conhecimento técnico dessa história toda que a gente está falando, mas tem um bom sentimento, tem o desejo de fazer o bem de qualquer jeito. Então, essa espiritualidade, são muitos espíritos que ficam em oração. Os espíritos, o tempo todo em oração, para manter a egrégora fechada, para não deixar que seja invadida, evidentemente, por irmãos que estão ainda na inferioridade. Desculpa, vou parar porque a coisa é muito longa. Não, você teve uma boa ideia. Nossa, Odalto, fica até amanhã falando. Nós estamos com os sábados em aberto. Você pode resgatar esse tema de hoje e desenvolver num próximo sábado qualquer. Oba! O que vocês acham? Além disso, tem umas 3 pessoas na frente do alto. Estamos chegando já no nosso horário final. Pois é. Deixou alguma coisa para a Camila, pelo menos? Deixou. Olha, Camila ele não só deixou para mim, como ele esclareceu um problema que eu tive hoje durante o dia inteiro, que me tirou completamente da minha zona de aceitação, da minha zona de... Eu extrapolei, eu assumo a minha culpa, o meu erro, o que eu fiz hoje, entendeu? Mas o Sr. Dalto conseguiu me explicar muita coisa agora, através dessa fala dele. Obrigada, Sr. Dalto, eu precisava ouvir muita coisa. Marcos, você levantou a mãozinha aí também? Eu queria falar, agora eu não quero mais... o Dalto já resolveu tudo que eu tinha que... Já foi. Esgotou! Oba! Foi tão bom que eu não posso mais falar nada. Esgotou todo o assunto. Sobrou só você, Luciano. Escutou tu também? Não, eu estou aqui com a minha colinha aqui anotada. Primeiro, resgatar uma fala sua, que as baianas podem rodar na casa espírita, sim, desde que elas estejam doutrinadas. E olha, claro. É uma turma que ajuda pra caramba. Quem trabalha na mediúnica sabe disso, né? Uma vez que um espírito bom, mas com pouco conhecimento, e que foi agregado para determinadas falanges, e que muitas das vezes são subordinados a essas falanges, não precisamos dizer aqui quais são, uma vez que ele seja orientado, ele passa a ser um dos trabalhadores da casa espírita. Exatamente. Então, vou pegar aqui uma falinha rapidinho do que você nos trouxe, quando o Miramês fala, olha que coisa interessante, gente, nós que temos que decifrar o código que nos revela a nossa felicidade. Jesus não é bengala,
o companheiro da casa espírita não é bengala, Maria de Nazaré não é bengala. Quer agradar a Jesus? Desenvolva a autossuficiência espiritual. Porque instrumentos nós temos há muitos anos. E é isso que agrada a ele. Agora, transformar o outro em bengala, em apoio, em escada, sem querer fazer o mínimo esforço para se melhorar, cai na esparrela dos papapasses, que passe não é aspirina. Passe nunca foi aspirina. E outra coisa interessante é que, se vocês observarem, isso é recorrente em quase todas as casas. Aquele núcleo que frequenta as reuniões, todos os participantes passam pelo passe. Todos. Tanto que é colocado, e todos nós sabemos disso, antes do trabalho do passe iniciado, é dito: quem sentir necessidade de receber o passe, que receba. Quem não estiver necessitando, que levante a mãozinha e não receba. Poucos são aqueles que levantam a mãozinha. A Casa de Água tem essa rotina. Agora, aqui em Mangaratiba, vai todo mundo. Todo mundo. Gente, toda semana. Quarta, sexta, inclusive, sábado. Os mesmos recebem passe. O médium que vai dar passe recebe passe, né? Não, o maior beneficiado é ele, porque as energias que vêm do alto são transferidas. Sim, mas eu estou falando, aquele grupo que vai dar o passe, primeiro se dá o passe, um dá o passe no outro, para depois dar o passe em quem está de fora. Aonde? Aí no SEAB, quantas vezes eu vi isso? No SEAB, não. Pois é, deixa quieto. Vamos lá. É bom a gente falar o seguinte: toda vez que nós entramos numa casa espírita, nós já estamos recebendo os eflúvios salutares e benéficos, amparadores que a casa espírita proporciona. A casa espírita em si, durante o trabalho de evangelização, de orientação, de divulgação da doutrina, um estudo sistematizado, entrou na casa, já está recebendo passe. Quando o sujeito vai para a câmara de passe, ele recebe uma potencialização. Agora, as pessoas se colocam como doentes ou preguiçosos mentais, me perdoem, que tem muita gente que tem preguiça mental, que não consegue raciocinar. Não entende, não alcança, não faz questão de alcançar, que o simples fato de pisar na casa espírita já está sendo beneficiado. Gente, essa é ciência, isso é dito a todo momento, mas as pessoas parece que não entendem. Vamos lá, você, Zé, falou da água salgada. Realmente, um banho de mar não tem coisa melhor, porque o sal contém íons positivos. E nós, pela nossa mente e pelo nosso pensamento, produzimos íons negativos. E pela lei da física e da química, os opostos se atraem. Como os íons positivos do mar são muito mais potentes do que as besteiras que nós pensamos e fazemos, o que acontece? Suga. Eu quero que alguém me diga, por favor, quem tomou um banho de mar e saiu pior do que entrou na água? Ninguém. Só se afogar. Fora isso... Imagine, então, se você toma um banho de sal grosso com jasmim. Pode tomar banho de sal grosso de jasmim, sim, se não tiver um mar por perto. É claro que, gente, essa é ciência espiritual. Isso não tem nenhum atavismo, isso não tem nenhum apelo espiritual de outra religião, não tem nada a ver. Claro que algumas religiões adotaram essa postura, porque é uma prática ancestral, óbvio. E os ancestrais sabiam muito bem como dominar essas técnicas. Engraçado que isso não é doutrinário, tá? Kardec não falou isso em momento algum, então os caras botam na doutrina uma coisa que não foi colocada, e fica com essa distorção. Essa questão do sal, Luciano, inclusive, é extremamente séria e a gente tem que saber como usa, porque o sal, igual você falou, ele suga tudo, entendeu? Então tem que ter ponto de equilíbrio para usar o sal. Camila, porque senão ele vai tirar até coisa boa que você tem, ele vai levar. Ponto de equilíbrio é o nosso maior desafio nessa nossa existência. Para qualquer frente da nossa vida, nós devemos, não temos. O ter, para mim, é uma coisa que me incomoda, porque o ter é impositivo. O dever é facultativo. Nós devemos encontrar no nosso interior o nosso ponto de equilíbrio. E só se consegue se consolidar nele através da fé. Se nós tivermos fé, a gente atinge esse ponto e se mantém nele perenamente. Agora, se a gente ficar nessa oscilação, sobretudo por conta que nós estamos atravessando hoje, você chega no seu ponto, você sai do seu ponto, você entra no seu ponto, sai do seu ponto, e isso você abre... Efeito sanfona. Efeito sanfona, perfeito. Então, quando o Miramês nos fala do passe por dentro, todo o processo se dá de dentro para fora.
todo o processo se dá de dentro para fora. Nós somos co-criadores. E nós co-criamos não só a nossa realidade, nosso entorno, é Jesus. Se tiveres fé do tamanho de grande mostarda, fareis o que faça muito mais. A gente não consegue se auto-beneficiar, e não dentro da postura egóica, como o Zé até demorou um pouquinho para se lembrar, não é egoísmo. É consciência plena de que nós somos filhos de Deus. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Primeiro, por nós, numa postura não egóica. Se o coração fala, se a boca fala, o coração está cheio, nós devemos nos autonutrir, nos autoalimentar. Esse biofeedback que a gente proporciona a nós mesmos faz com que a gente eleve nosso padrão vibratório com as energias que nós aurimos do alto. E aí sim, aí entra em sintonia com o alto que vem através... É um fluxo e refluxo. Você quer estar em paz? Sai da zona de conflito. Sai da pandemia. Sai do apartamento e tudo na mente. Olha a meditação aí. E a gente se eleva no padrão. Sônia Dias tem uma frase muito interessante. Eu, de vez em quando, uso aqui. Sai da estratosfera da Terra. Vai para o espaço, mentalmente. Já fazemos isso praticamente quase todas as noites, quando a gente se desdobra durante os sonhos. Por que não fazer conscientemente? Então, esse passe, quando você dá o primeiro passo, vem sempre alguém na sua direção para te amparar. Todos nós somos assim. Mas a vontade, o primeiro passo, a iniciativa deve ser nossa. Nada cai do céu, não ser chuva, meteoro, lixo espacial, né, avião, mas Jesus fala, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Façamos Eu por deixei onde. sem fone de ouvido para o Dudu escutar isso aqui que você está falando, Luciano. Oi, Dudu. Todos dois estamos precisando de ouvir isso que você está falando aqui em casa. É muito sério. Mas, Camila, nós só conseguimos atingir esse cabedal de conhecimento que é micro, perto do macro gigantesco que existe aí, de verdades eternas, quando a gente estuda. Nada entra no terreno do achismo. Terminei. Vou te falar uma coisa, eu estava com a mão levantada, eu vou continuar. Essa questão do passe é tão assim, elevada, é tão séria, é tão espiritual, tão assim, potente, que existe um canal, provavelmente todo mundo já deve ter visto, do Bezerra de Menezes no YouTube, onde ele orienta os passes para cada ocasião. E essa autoimunização que nós temos, né, que a gente pode fazer por nós mesmos, mas ele começa com ajuda, né? Quando a gente se sentir muito fraco, muito para baixo, sentir muito tentado, porque existem dias, hoje para mim foi o cão chupando manga de cabeça para baixo. Eu acho que eu nunca vivi uma experiência assim tão negativa igual hoje, a ponto de xingar santo, de blasfemar, de tudo mais. E agora eu estou aqui pedindo perdão a Deus pelo meu erro, porque eu me deixei levar por sentimentos negativos, por influências negativas. Então, a gente sabe quando a gente sai do controle. E essa questão do passe é tão importante, mas tão importante, que quando a gente não tem condições de se ajudar, a gente deve, sim, escolher a oração certa. Por isso que eu te perguntei, Zé, se a oração é algum tipo de passe, entendeu? Porque vem alguém na nossa cabeça, né, falando, para que você vai rezar? Para que você vai acreditar que Deus vai te ajudar? Para que isso? Tem gente que vive dentro da igreja tem milhões de anos, tem gente que pratica não sei quantas caridades no centro e não consegue nada, entendeu? Mas eu acho que nesse momento que a gente vive, né, não só como nesse momento, mas em todos os momentos de dificuldades, é através da oração, é através do passe que a gente vai sim buscar o reequilíbrio emocional, né? O reequilíbrio para a gente poder conseguir realizar as nossas atividades diárias de uma forma tranquila, sem prejudicar ninguém. Então, era isso que eu queria falar, entendeu? Que eu acho que a gente realmente deve procurar fazer por nós mesmos, mas se no meio da dificuldade a gente não conseguir, que a gente busque ajuda, né? É o que a Raquel falou, estender a mão para o próximo também. Às vezes o nosso vizinho está precisando de uma palavra amiga e a gente não sabe.
Aí depois você vai escutar que o seu vizinho tirou a própria vida, entendeu? E você, intuitivamente, no coração, sabia que ele estava precisando de ajuda e foi omisso. Era só isso que eu queria falar. Posso fazer um comentário rápido? Tá, só uma interferência, Marcos, rapidinho, porque senão eu perco o fio de meada. Uma novidade assim, fresquinha, fresquíssima, maravilhosa. O Império de Mamon está diluindo. Sacou? Ruindo. O Império o quê, Lu? Dissolvendo. O Império o quê? De Mamon. Ou seja, o materialismo está sendo colocado à prova e está perdendo o terreno. Era só isso. Dá uma palestra, hein? Nada. Valeu pela resposta e como é que chama aquelas coisas enigmáticas dos egípcios? Para encerrar, Camila, uma vez um palestrante falou para mim que a oração é um passe para o universo. Então, a gente, quando faz isso, faz de coração, a gente está emanando energia para tudo que está ao nosso redor. É bom que bate lá e volta e joga um pouquinho para a gente também. Então, está tudo certo. Bom, eu queria, então, todos falaram? Não, mais alguém quer falar não, Marcos quer se colocar. Agora eu me animei de novo, gente. Me animei depois da fala da Camila. Algo que o Dalto comentou hoje, assim, que eu adorei, eu falei assim, perfeito, maravilhoso. O que o Dalto falou hoje, assim, todos fizeram comentários, está tudo conectado, mas o que o Dalto falou hoje, para mim, tem uma importância tremenda. Por quê? Um rápido caso da minha vida, Camila. Em 2013, a Cris passou por um câncer horrível. Perdeu cabelo, perdeu unha, perdeu um monte de vontade, manteve o ânimo, manteve a garra, manteve a alegria. Mas sofreu pra caramba e sofri junto. Teve um dia que eu cheguei do trabalho que eu não estava aguentando. Era aquele estresse terrível do banco. Cheguei em casa, a Cris estava mal, e eu falei assim, a gente tem uma discussão. Eu fui para o terraço e comecei a chorar, eu desabei. Eu achei legal, assim, do Seleno, né? Hoje falando também, né, Seleno? Que você falou do teu choro. E tem momentos que a gente precisa chorar, não tem jeito, que é o processo de lavar a alma, né? Que você vai colocar as coisas para fora, né? E você está lavando a alma. E uma coisa que o Dalto falou hoje, que eu achei sensacional, a gente às vezes precisa estar com o ouvido atento. Se a gente mergulha na dor e no sofrimento, a gente já não escuta mais direito. Então, a importância de manter o ouvido sintonizado. Porque naquele momento que eu estava chorando copiosamente de noite na varanda da minha casa ali, que eu falei assim, puta, eu quero largar tudo, não faz mais sentido viver, né? Cheguei a esse ponto. Não ter vergonha, não. Cheguei nesse ponto. Um espírito, não sei quem foi, não me importa. Chegou assim, botou a mão sobre a minha, falou, você não está sozinho. Naquele momento, alguém do plano espiritual me deu um chacoalhão, veio, me deu um abraço, um carinho, um beijo, e foi, acho que assim, 5 segundos que eu mudei a minha atitude, mudei a minha maneira de pensar. Eu senti uma alegria tão grande, eu entrei, abracei a Cris, beijei a Cris, falei, vem cá que eu vou fazer massagem, vai passar a dor e tudo mais. Passou. Assim, aquilo que parecia insuportável, aquilo que parecia intransponível, a gente passou. Com muita ajuda do plano espiritual. Então, por causa disso, que eu acho tão bacana que o Dalto falou hoje, precisamos estar atentos. E no momento que você acha que você está no fundo do poço, que você não aguenta mais, vem alguém ali do teu lado, te ajuda e te leva para fora do poço. É isso. É o poema Pegada na Areia. Sabe quem foi o meu de hoje, E pode ser um encarnado, hein? E Quando pode ser um encarnado. Se tiver misericórdia, boa vontade e amor no coração, pode ser um encarnado. Não precisa só ser um desencarnado. Gente, nesse grupo todo mundo se ajuda. Vocês já perceberam? Todo mundo. No meu caso foi um desencarnado, né? Assim, a gente estava em casa sozinho, eu estava já assim acabado, pode ser encarnado, desencarnado, tanto faz, né? Mas se você tem como é que eu posso dizer assim, essa percepção e deixar se ajudar, pode ser encarnado, desencarnado. Agora, se você está mergulhado no teu sofrimento e você está com os teus ouvidos fechados, pode ser encarnado, desencarnado, que não adianta nada.
Olha só, Marcos, a minha mãe é super devota de Santa Terezinha, sabe? E eu sempre ficava assim, nossa, mas por que ela reza tanto para Santa Terezinha? Por quê? Por isso, que aquilo e tal. E indo à missa, e fazendo as festas, e participando, e cantando no coral, aquela coisa toda. E eu não conseguia, de forma alguma, gostar da Santa Terezinha. Isso é sério que eu tô falando para vocês. O dia que eu mudei para a França, eu estava conversando com uma tia minha, ela perguntou: você já foi em Lisieux? Você já foi na cidade da Santa Terezinha? Eu não sabia até então que a Santa Terezinha era uma santa francesa. E o dia que eu pisei lá, na casa dela, que eu senti uma espiritualidade tão gigante, mas tão gigante, ela passou a me acompanhar por todos os momentos da minha vida, sabe? E mesmo sendo espírita, mesmo acreditando na nossa doutrina, eu sei que existem santos, existem entidades que aparecem na nossa vida para mostrar alguma coisa para a gente. E a Santa Terezinha aqui na França é uma santa muito famosa porque ela sempre prezou pelo amor. Ela morreu com 24 anos, vítima de tuberculose. Ela sofreu demais no convento onde ela no Carmelo, né, onde ela foi estudar. E só depois disso eu consegui entender por que minha mãe falava para eu rezar tanto para ela. Ô Camila, aí a gente volta para aquilo que o Dalto falou. Se a gente tem um encarnado ou desencarnado, né, que nem a Nádia falou, pode ser encarnado também, que nos dedica a algum momento uma dose de amor, já é o suficiente para você mudar a tua faixa de vibração, de você ver, enxergar as coisas de outra maneira, né? Deus usa o homem para mas hoje está amparar bem o forte próprio homem. Não é? Deus usa o homem para amparar o seu próximo, o próprio homem. Então, independente da condição que se esteja, né, hoje mesmo no serviço eu recebi um recadinho, agradeci inclusive a ele e a Deus. Um toque. Coisa tão simples, há de se ter ouvido de ouvir. Eu estava pedindo uma orientação, pedindo, aí de manhã conversando com um colega, ele falou, você toma óleo de copaíba. Eu falei, pô, eu tenho em casa, eu não estava usando. Olha o recado que a gente recebe. Olha a sutileza da situação, como se processa. A gente quer tudo que Deus faça do nosso jeito. E não é assim. Não é dessa forma. É do jeito que Deus entende que é o melhor para nós. A gente insiste, o nosso ego, o homem velho gritando, não tem que ser do meu jeito, do meu tempo, da minha maneira, meu, sempre no plano imperativo. E não é dessa forma, gente. Quero passar uma receitinha de 10 segundos, posso? Vai lá. Oi, sobre o que o Zé falou. Ih, agora tem Fátima. O Zé falou do sal. Fala, Fátima, fala, depois eu falo. Não, pode ser você, pode ir. É o que o Zé tinha falado do banho salgado e tal, e foi comentado aí, e o Zé falou também do banho de ervas. E quem tiver alguma restrição com o banho de ervas, ou que não tiver onde comprar erva, tomar um banho de água, que é muito bom, simplesmente procura uma árvore, meu amigo, e se acopla a ela, abraça a árvore, ou então faz como eu faço. Eu tinha uma mangueira aqui na frente da minha casa, quando eu estava muito mal, eu pegava a cadeirinha de praia, botava ali, sentava, botava meus pés na mangueira e começava a ler. Meia hora de leitura, eu levantava dali recuperado. A energia que a árvore passa para a gente é um negócio de doido, vocês nem sabem. Então está dada a receita. Procura uma árvore frondosa, boa, aproveita da sombra dela e da energia dela. Encosta no tronco e fica ali. Só meditando, ou lendo, fazendo alguma coisa legal. Era só isso. Pronto, Fátima, desculpa interromper. É a mangueira, e vocês não supõem a energia que a mangueira, porque ela trabalha com terebentina, que é uma seiva, um componente da seiva, e vou rasgar o verbo, as entidades que estão conectadas às mangueiras, benéficas. Eu fiquei muito triste que cortaram a mangueira. Lu, fala disso, Lu, porque eu vejo sempre algumas entidades fazendo limpeza com folhas de mangueira. Exatamente. E quem tiver problema com labirintite, pega 3 folhas de mangueira verdes, coloca entre a fronha e o travesseiro e dorme. Quando secarem, substitui. Duvido que a labirintite não vá embora. É ciência espiritual, gente. Vamos abrir os olhos. Oi, deixa eu só dar uma palavrinha para vocês. Eu acho que eu até devo ter cochilado hoje aqui, mas eu estava com uma dor de cabeça, assim, imensa. E todos vocês me ajudaram, tá? Com as palavras, com, naturalmente, o passe,
que vocês me deram e eu já estou aqui recuperada, graças a Deus e graças a vocês aí, a todo o desenvolvimento desse estudo, tá? Só para agradecer vocês, obrigada. Então, é isso? Fechou? Fechou, Zé? É isso, Zé, é isso. Então, vamos lá. Nossa, Então, foi muito legal. Eu quero fazer uma proposta diferente para hoje. Primeira pergunta. Raquel, você pode fazer a nossa oração de encerramento? Já que você não falou sábado. Primeira pergunta. E eu tenho a proposta seguinte. Vamos impor as mãos para as nossas telas para a gente conseguir dar um passe no quadradinho que está ao lado, que seja. Tá bom assim? Pode ser? Raquel, é contigo. Senhor Jesus, médico de nossas almas, amigos espirituais que nos assistem, mentores desse grupo, Francisco de Assis, Clara de Assis, que todo o amor que esses dois espíritos de luz nos inspiram possam ultrapassar todas as barreiras físicas e materiais e alcançar a cada um necessitado de tratamento, de fortalecimento, de esperança, de saúde, seja saúde física, saúde espiritual, a cada um que busque a luz do entendimento, que busque o exercício do perdão, dos sentimentos elevados, dos bons pensamentos, que cada um de nós presentes aqui possam receber as benesses, mas que também todos do plano invisível que nos acompanham na busca de aprendizado, na busca dos ensinamentos, que possamos nós, neste momento, sermos instrumentos para levar até eles o que também eles necessitam. Onde houver sombra, onde houver dor, onde houver lágrima, onde houver ambição desenfreada, que possam receber os esclarecimentos devidos para modificarem essa sintonia e transformarem em fraternidade, em solidariedade, em compreensão, em afetos. Queremos dizer, Jesus, o quanto estamos agradecidos por esta tarde, aprendendo, trocando experiências e, sobretudo, apertando os laços de afeto nesse encontro tão benéfico para as nossas almas carentes. E com esse agradecimento, queremos também levar até Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência, e assim pedir pelo encerramento do nosso encontro, dando graças, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.